tinha importância pra mim. E você sabia que tinha importância pra mim. Pra mim é importante você falar a verdade. Pra mim. Sei. Só que você ama a Raquel. Não. Sim. Não, Eleni, não. Eu amo você. Você ama a Raquel. E você quer me deixar pra ficar com ela. Não é isso? Pode falar. Pode falar. Isso não é verdade. Se você vai fazer Para. isso, faz logo. Me abandona logo. Me abandona. Fala, menina, eu não quero mais. Eu não quero mais você. Eu quero ficar com a Raquel. Vem cá. Olha, eu não vou te abandonar, tá? Olha pra mim. Eu não vou te abandonar. Tá bom? Paola Oliveira recebendo perguntas sobre a personagem Heleninha. E será que ela é borderline? Será que ela é bipolar? Na novela, a gente vê muitas cenas dela interagindo com a mãe. E as coisas que a mãe fala para ela, o jeito que ela é tratada com condescendência pela tia, que olha para ela com muita pena, com muita dependência emocional, né, que a tia tem por ela. Todas essas situações mostram pra gente a força que as relações familiares têm sobre o desenvolvimento da personalidade de uma pessoa. Ela teve situações traumáticas importantes na infância que foram levando ela para esse lugar de desvalia, de vazio existencial. Tem uma cena aí em que ela fala: o buraco sou eu, sempre existiu esse buraco e o buraco sou eu. Então tudo isso indica uma autoimagem muito distorcida, onde ela é uma pessoa que é muito inteligente, né? A gente vê uma pessoa muito inteligente, muito com um potencial artístico fantástico, né? Mas culta, bonita, inteligente, mas que não vê nada disso. E por que ela não vê nada disso? Por que ela tem essa autoimagem tão distorcida? Porque as pessoas mais importantes da vida dela passam para ela que ela não é uma pessoa forte, não é uma pessoa capaz, não pode se responsabilizar pelos próprios atos. E que mais ainda, né? Tem várias cenas em que a mãe fala: ela é assim, ela vai fazer tudo de novo, olha aí, ela fazendo a mesma coisa novamente, ela precisa sempre ter alguém para tomar conta dela. Então, vejam que tem toda uma dinâmica familiar dizendo sobre essa pessoa o contrário do que ela é e ela acreditando. E por acreditar em tudo isso que ela vê e vivencia e escuta dessa família, ela fica nesse lugar. A terapeuta dela, nas cenas em que ela está fazendo terapia, tenta o tempo todo trazer ela para um lugar de autorresponsabilidade e ela tem muita dificuldade, porque ela volta para casa e ela encontra aquele contexto de dependência emocional novamente. Sinceridade é o mínimo que eu posso fazer. Ser sincera, porque eu sei que é difícil conviver comigo. É difícil conviver comigo. Eu sou um peso gigante para todo mundo. Não seja dura com você, Eleni. E no meio disso tudo, ainda essa pessoa desenvolve dependência ao álcool, que é uma característica, uma comorbidade comum para o borderline, além de outras compulsões, né? Compulsão por compras, por jogo, por sexo, por pornografia, a compulsão pela automutilação, né? Então, o que a gente deduz? É um caso borderline? Pode ser que não, mas eu acho que o mais importante é que nessa história a gente vê uma família, a história apresenta uma família estruturada de uma forma até bem coerente com a dependência emocional, em que todos ali têm dependência emocional um com o outro. A mãe narcisista depende emocionalmente desses integrantes que ela manipula, que ela controla, onde ela se sente a maior, a mais importante, e ela consegue fazer esse contraponto, né, da sua autoimagem de grandiosidade e
diminuindo, depreciando os filhos, a irmã, a tia com os sobrinhos, né? A tia codependente com os sobrinhos que são dependentes, inseguros, não conseguem tomar decisões sozinhos, se deixam levar pela manipulação, pelo gaslighting a todo momento da mãe, né? A própria irmã da narcisista também se deixa levar pelo gaslighting, pela depreciação. Então ali a gente vê uma história de uma família em que todos são dependentes emocionais um do outro, mas que a Heleninha, ela vem como a representação, a personificação da dependência. Ela é a pessoa que adoece na família. E nos sistemas onde as relações são muito disfuncionais, sempre vem um dos integrantes dessa família, ele desenvolve algum transtorno de personalidade que caracteriza claramente toda a dinâmica familiar. Então eu acho interessante que nessa história a estrutura da família ela realmente está coerente com o surgimento de uma figura como a Heleninha. E para mim isso é uma confirmação de como é importante a gente entender as relações familiares, entender a história da nossa família, de onde vêm essas pessoas tão difíceis de lidar, para que a gente possa ir mais além, dar um passo diferente, fazer coisas diferentes e essa dor parar por ali e não passar para outras gerações. Eu acho que isso é o mais importante do que a gente colocar nomes. Mas na vida real é importante para desenvolver melhor o tratamento. Mas na novela eu acho que fica bem claro a importância de entender a família. Tenho visto muitas vezes esse comentário aqui nas minhas redes, eu achei que a gente podia conversar um pouquinho. Então, respondendo, é relativamente comum alguém com diagnóstico de borderline ter a comorbidade de dependência do álcool. E essas pessoas costumam ser, sim, impulsivas, instáveis nos relacionamentos, em relação à autoimagem também, elas são pessoas inseguras, ansiosas. E o álcool, ele pode vir como uma tentativa de se medicar quanto a esse mal-estar. Faz sentido, não faz? Impulsividade também entra aí. Inclusive, eu já falei disso aqui, sobre as pessoas que se sentem um peixe fora d'água, como a gente costuma dizer, sabe? Fora do lugar, essa sensação o tempo inteiro de inadequação. Imagina só para uma pessoa como essa encontrar algo que possa trazer essa relativa sensação de normalidade, sabe? No caso, a bebida. Tem neuros que defendem a teoria de que a adição é uma patologia secundária à patologia primária, né? E essa comorbidade acontece em grande parte dos casos. Uma coisa eu digo, pode existir alcoólatra sem ser borderline e pode existir borderline sem ser alcoólatra. Ah, Paula, mas por que nessa versão a gente está percebendo isso? Porque vocês também mudaram, o público também mudou. Porque o mundo, a sociedade, a gente está falando mais sobre isso, não só sobre borderline, a gente está falando sobre outros assuntos. O autismo, a depressão, a bipolaridade. Então é possível que esses comentários, né, e essa percepção sejam reflexos também de um momento social. Existem muitas camadas de insegurança na Heleninha. De nenhuma maneira é sobre diagnosticar, nem Heleninha e nem ninguém que possa sofrer com esse mal. É mesmo só pra gente dividir coisas que eu venho aprendendo, né, buscas que eu venho fazendo em torno da imersão para viver essa personagem. O mais importante de tudo, minha gente, é lembrar que o alcoolismo é uma doença mental que merece cuidado, atenção, o mínimo de entendimento e empatia, associadas a uma comorbidade ou não.